blog Minha Vida Literária, e esse vídeo é mais um pra coluna na caixinha do correio, onde eu mostro pra vocês tudo aquilo que eu recebi durante o mês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu recebi durante o mês de outubro. Já aviso que a caixinha do correio ela tá bem recheada. Outubro foi meu aniversário, então eu ganhei bastante coisa de aniversário. Também me excedi nas compras e comprei bem além do que eu imaginava que eu faria num mês. E então, enfim, eu vou tentar ser um pouco mais rápida nos meus comentários pra não ficar um vídeo extremamente longo. Eu vou começar mostrando os livros que eu recebi de parceria, e com o Grupo Editorial Record, o primeiro livro que eu recebi foi da editora Verus, e foi o livro de marcar livros, que foi organizado pela Increase, agência de consultoria literária. O livro ele tá em capa dura, ficou lindo. Aqui a capa dele, ela tá num material diferente, parece mais arenoso. Ele tem várias curiosidades logo no início, então você tem aqui, por exemplo, os vencedores do Pulitzer, Nobel de Literatura, Prêmio Jabuti, que é o principal premiador da literatura brasileira. E aí você tem diversos desafios, não simplesmente desafios, mas você tem modos de você organizar as suas leituras. Então você pode colocar os livros que você pretende ler, que são de determinado gênero, livros que você já leu e que você gostou, que você não gostou, fazer breves resenhas e comentários, é meio que bem a sua agenda mesmo de leituras. Colocar também algumas metas pra você, enfim, ele tem várias maneiras mesmo de você organizar suas leituras, bastante interessante pra quem é leitor, pra quem lê bastante, pra quem gosta de fazer esse tipo de organização e saber a quantas andam as próprias leituras. E, enfim, o livro está sendo sorteado na promoção de Top Comentarista do mês de novembro lá no blog, então eu vou deixar o link aqui embaixo, não deixem de participar. Com a editora José Olímpio, também do Grupo Editorial Record, eu recebi Vá, Coloca um Vigia, da Harper Lee, que é, então, a continuação de O Sol é para Todos. Eu digo continuação porque ele não é exatamente uma continuação, o livro se passa, assim, 20 anos após O Sol é para Todos, você tem os mesmos personagens. E então ele tem esse ar de continuação. Você até pode ler pensando que é a continuação da história. Mas o livro ele foi escrito na realidade antes de O Sol é para Todos. Então o que a Harper Lee fez foi, ela criou a história aqui dessa maneira, deu fatos passados aos personagens, porque faz parte da criação de um personagem. Só que eu acredito que ela não tenha ficado satisfeita com aquilo que ela escreveu, tanto que ela nunca quis publicar o livro. E aí ela resolveu pegar esse mesmo universo, retroceder na cronologia e escrever, de certa forma, sobre o mesmo tema, mas de outra maneira. E foi o que ela fez com O Sol é para Todos, que saiu depois. Não vou falar agora com detalhes do que eu achei do livro e tal, porque eu vou deixar pra falar dele no vídeo de leituras do mês, que sai na semana que vem. Já tem resenha escrita no blog, então quem quiser saber com mais detalhes, acesse lá. Só o que eu digo é que eu gostei sim do livro, mas ele não alcança a grandiosidade de O Sol é para Todos. Até porque também acredito que tenha havido um amadurecimento da Harper Lee entre o período em que ela escreveu esse e até ela escreveu O Sol é para Todos. Com a editora Arqueiro, eu recebi 2 livros que também já foram lidos e resenhados e que eu vou falar com mais detalhes no vídeo de leituras do mês. Um deles foi Álbum de Casamento, da Nora Roberts, que é o primeiro livro da série Quarteto de Noivas. A série é formada por 4 livros e cada um de uma diferente amiga. Todas elas são as protagonistas dos livros, mas cada um foca mais na vida de uma. Elas são amigas desde pequenas. Sempre foram apaixonadas por casamentos, até que agora, depois de adultas, elas fundaram uma empresa que é especializada em casamentos, e cada uma exerce uma função diferente. Nesse aqui a gente tem a história da Mac, que é a fotógrafa, e ela tem vários conflitos familiares. Ela foi criada de uma maneira um tanto quanto turbulenta por conta da personalidade da mãe, que é bastante problemática, e por conta disso ela tem uma posição, de certa forma, insegura frente aos relacionamentos, por essa criação dela mesma. Então agora, quando ela se vê frente a uma oportunidade de um relacionamento, isso mexe bastante com a vida dela. E enfim, o livro se desenvolve a partir daí. Uma delicinha de leitura. Quem quiser também, já tem resenha escrita dele no blog. O outro livro que eu recebi da editora Arqueiro foi da Lisa Kleypas, Segredos de uma Noite de Verão, que é o primeiro livro da série As 4 Estações do Amor. Também vão ser 4 livros, cada uma de uma diferente amiga. Aqui são todas solteironas da sociedade britânica do século XIX. E em cada um dos livros a gente tem, então, uma dessas amigas tentando arranjar um casamento. Então elas meio que se juntam para tentar arranjar casamentos umas para as outras.
Eu vou deixar pra falar com detalhes desse livro, como eu falei no vídeo de leituras do mês. Eu gostei dele, apesar de algumas ressalvas com relação à protagonista. Ela tem algumas peculiaridades que me incomodaram um pouco, mas ainda assim foi uma leitura bastante gostosa e que eu recomendo pra quem gosta de romances de época. Com a editora Novo Conceito eu recebi 2 livros, um deles eu já li, já tem resenha no blog, e o outro é o livro que eu vou começar a ler agora, então eu ainda não tenho muito o que falar dele. O que eu já li é Como Se Apaixonar, da Cecília Ahern. Ele vai trazer a história da Christine, que depois de presenciar uma cena de suicídio, acaba revendo várias coisas da própria vida e decide se divorciá-la. E aí quando ela se depara com uma nova cena de suicídio, é quando ela conhece o Adam, que está tentando cometer suicídio. E quando ela vê aquilo, ela fica impelida a não deixá-lo se suicidar. Ela consegue, né, ela o persuade a não se matar, dizendo, né, que ele pode, que qualquer problema que ele tenha pode ser resolvido e tal. E ele vira e fala, tá bom, então tá, eu vou deixar você me mostrar que você tem razão, só que você tem 2 semanas pra fazer isso porque porque vai ser meu aniversário. Se você não conseguir até lá, eu me mato no meu aniversário. E aí ela tenta, então, ela tem esse prazo pra fazer com que ele mude de ideia e todas as dificuldades que ela vai enfrentar com ele com relação a isso, e enfim. Foi também um livro que eu gostei. Vejam minha resenha pra saberem mais detalhes se vocês tiverem curiosidade. Se vocês quiserem aguentar um pouco, enfim, eu vou falar dele com mais detalhes no vídeo de leituras do mês. Outro livro que eu recebi, que eu falei que eu vou começar a ler, é A Menina da Neve, que vai trazer a história de um casal na década de 20 que se muda para o Alasca, e eles estão também bem separados um do outro, cada um vivendo meio que individualmente, eles estão com problemas ali entre eles, até que eles resolvem fazer uma brincadeira que é construir uma menina na neve. E no dia seguinte essa menina desaparece e eles começam a ver uma menina mesmo andando ali pela neve, uma menina loira que eles não sabem quem é, de onde veio, se ela existe, se não existe, mas eles vão se apegando àquela imagem e conforme eles vão se apegando, as coisas vão acontecendo, enfim, foi isso que eu entendi, vamos ver como vai ser. O livro foi finalista do Prêmio Pulitzer, não foi o vencedor, mas enfim, é uma leitura que eu tô bastante curiosa e ansiosa pra fazer. Em parceria foram esses os livros que eu recebi, vou mostrar agora uma troca que eu fiz no Scooby, que é um também que eu fiquei bastante curiosa pra ler. E é o livro Uma Pitada de Amor, da Katie Ford. É um chick-lit lançado esse ano pela editora Record. Ele tem aqui uma protagonista que ela vai participar de um reality show de cozinha, tipo um Masterchef, porque ela quer ganhar o prêmio em dinheiro para poder abrir a delicatessen dela, mas quando ela vai fazer isso, várias coisas vão acontecendo, ela se envolve em algumas intrigas lá no programa, ela acaba se apaixonando por um dos jurados, enfim, é um livro que parece ser bem gostoso de ler nos vários sentidos da palavra gostoso. Então não sei ainda quando eu vou ler, mas ainda assim fiquei bastante feliz de fazer a troca, ainda mais que o livro tá bem novinho. Vou mostrar pra vocês agora os meus presentes de aniversário. O primeiro que eu recebi foi da Lindsay Leão, que conheci através do blog, é uma querida, todos os anos ela lembra de mim, ela me manda no mínimo um cartão, pelo menos de aniversário e de Natal. Ela é uma pessoa muito, muito fofa mesmo, de quem eu gosto bastante. Ela me mandou marcador, adesivo, mandou uma cartinha super fofa. E, gente, olha que fofa, ela fez 2 cartões pra mim com fotos minhas, personalizados, então muito, muito fofos mesmo. Lindsay, muito obrigada pelo seu carinho de sempre, você é uma querida, beijos enormes pra você. Outro presente que eu recebi que também me surpreendeu muito, porque ele veio todo cheio de carinho, de cuidado, foi da Karina, leitora também do blog. A Karina me mandou aqui marcadores, esses marcadores de bandeira, eles são todos personalizados, de material diferente, eu não quis nem tirar aqui do lacinho pra mostrar pra vocês. Os outros presentes que ela me mandou também vieram todos embaladinhos, todos dentro de uma caixa que eu já mostro pra vocês, mas eu tirei pra poder mostrar. Ela me mandou essa gargantilha linda, 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 que eu... Mandou 2 pares de brincos, então um foi esse, o outro foi esse. Um mais lindo que o outro, me apaixonei por tudo. Enviou um cartão super lindo com um gatinho, porque ela falou que assim que ela viu, ela lembrou de mim, que sabe que eu gosto muito de gatos. Me enviou esse livro da Agatha Christie, que é Um Gato Entre os Pombos, também porque tem gato no título, e ela lembra de mim, sabe que eu gosto da Agatha Christie também. Aqui nessa história a gente tem 2 histórias que vão acabar se entrelaçando e desvendadas pelo Poirot.
Uma das histórias é de um príncipe do Oriente Médio que ele tenta enviar as joias dele pra Inglaterra, mas elas nunca acabam chegando e ele não entende por quê. Aqui a caixa que ela me mandou tudo. Karina, eu amei, muito obrigada pelo carinho, por ter lembrado de mim, por ter se preocupado com cada um dos detalhes. Sem dúvida alguma, esse carinho por trás de tudo que você mandou é o que é o maior presente pra mim, é o que mais conta. Obrigada mesmo. Beijos pra você. Da Clive, a minha amiga linda e colaboradora do blog, eu recebi esses marca-páginas super fofos. Recebi esse colar também, muito lindo. Recebi essa caixinha, que é um kit que tem uma agendinha de gatinho e aqui um adesivo pra você, com os dias da semana, pra você poder se organizar, e eles são tipo post-it pra você poder colar nos lugares. Ela me mandou bilhetinho, cartinha, vários marcadores, que eu não vou mostrar tudo pra vocês, senão não dá. E me mandou 2 diferentes livros que eu não conhecia e que eu também adorei o carinho dela, porque ela falou que foi na livraria, ficou lendo as sinopses e procurando aqueles que ela acreditou que mais me agradariam. Então, isso pra mim não tem preço, esse carinho enorme. Um dos livros foi da Paula Parisot, Gonzos e Parafusos. Ele é feito de material diferente aqui no título. Ele traz a história da Isabel e até onde eu entendi é um livro mais introspectivo, porque ele vai falar de todos os sentimentos que ela carrega dentro dela, de todas as diferentes Isabels que existem, porque todos nós somos mais de uma pessoa, enfim, parece ser uma leitura bem introspectiva e que é de um jeito que eu gosto bastante. Outro livro é um infanto juvenil, A Maravilha das Pequenas Coisas, que ele vai trazer a história de uma família, de 3 integrantes de uma família, né, a mãe e seus 2 filhos, e a história é contada pelo ponto de vista de cada um deles, cada um de um jeito diferente, que enxerga as coisas de uma certa forma e que todos eles vão, na verdade, acabar descobrindo aquilo que mais importa e que é comum a todos eles. E muito obrigada mesmo pelo carinho, eu amei os presentes, você sabe que eu adoro demais você. Beijos pra você. Da minha gêmea linda, Pá do Livros e Fuxicos, eu recebi Ligações da Rainbow Rowell, que era um dos meus livros mais desejados do ano. Já li, já tem resenha dele no blog, tem vídeo resenha aqui no canal que eu fiz para o Desafio Fuxicando sobre Chiquilites no Livros e Fuxicos. Então eu não vou falar do livro agora, porque senão também nem vou conseguir mostrar tudo aqui pra vocês, mas eu amei a leitura e aguardem o vídeo de leituras do mês, porque eu vou falar dele lá também. Gêmea, muito, muito obrigada pelo presente, eu amei, você sabe tudo que você significa pra mim, obrigada mesmo. Da Lili, minha outra amiga queridíssima, eu ganhei Nós, do David Nichols, lançamento dele desse ano, pela Intrínseca. Outro livro também que estava na minha lista de super desejados. Ele vai trazer a história de um casal que, depois que o filho deles resolve ir pra faculdade, a mulher pede o divórcio porque ela quer se reinventar, se redescobrir, na verdade. E o marido, ele entende, na verdade, essa posição da mulher, esse desejo dela, mas o que ele tinha em mente é que eles fossem fazer essa redescoberta juntos. Então ele acaba propondo uma viagem em família para os 3, ele, a esposa e o filho, na tentativa, então, de que eles façam uma redescoberta antes, né, desse divórcio e para tentar reconquistar a mulher também, enfim, é uma leitura que também promete bastante, que eu tô muito curiosa pra ler e que eu amei. Lili, beijos pra você, sua linda. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo. E o último presente que eu vou mostrar, antes de mostrar todas as minhas compras do mês, eu ganhei da Duda, do Book Addict, que foi O Pessegueiro. Ela, inclusive, me mandou também aqui marcador de página, um cartão super lindo que eu não vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ela mandou o livro com dedicatória aqui. O livro, na verdade, já era dela, ela já leu, mas ela viu que eu li esse mês A Garota que Perseguiu a Lua, que é da mesma autora, viu que eu me apaixonei, então ela resolveu me dar O Pessegueiro, que também estava na minha lista de desejados, e que eu fiquei louca pra comprar e ler depois que eu li A Garota que Perseguiu a Lua, e eu acabei ganhando. Nesse aqui nós temos a história da Willa Jackson, ela é descendente de uma família falida, e ela luta pra esquecer a imagem dela, da garota inconsequente que ela já foi. E aí um dia ela recebe o convite de uma amiga dela, aliás, que era amiga dela na época da escola, e que faz parte da socialite ali da cidade e tal, pra participar de um baile ali da cidade. E ela fica com receio de aceitar o convite porque ela acha que ela não pertence àquele lugar. Só que a partir do instante em que ela vai, ela acaba
se vendo em meio a segredos e descobertas que unem essas duas famílias, né, a dela e a da amiga dela, e é uma história que vai falar de amizade, enfim. E os livros da Sarah Edson Allen, eles têm aí um toque também de magia, meio que de fantasia, que dá um sabor delicioso aos livros. Tô bem curiosa mesmo pra ler. Duda, muito obrigada pelo carinho, pelo presente. Beijos pra você. No mesmo dia que eu recebi esse presente da Duda, eu recebi também um livro que eu comprei no sebo, que foi Encantos do Jardim, também da Sarah Edson Allen. É o outro livro lançado dela aqui. No Brasil nós só temos esses 3 livros lançados pela autora. Infelizmente, editoras, por favor, tragam mais livros dessa autora, porque a escrita dela é uma delícia. Esse aqui ele traz a história também de uma família que vive numa cidadezinha da Carolina do Norte. Até onde eu entendi, todos os livros dela são de cidadezinhas da Carolina do Norte. E essa família, todo mundo sabe que tem algo de mágico nessa família, ela é conhecida, né, por essa magia, de certa forma. Ela usa dessa magia na vida dela, só que a vida dela meio que dá uma reviravolta quando a irmã dela, rebelde, a irmã mais nova, que acabou indo morar em Nova York pra fugir da família, volta com a filha pra morar com ela. E aí então a gente tem uma história também falando de questões familiares e com esse toque de magia que já é característico da autora. Tô bem curiosa mesmo pra ler. Comprei pelo estante virtual, o livro tá inteiro, como vocês podem ver, super novo. E eu paguei R$8 nele, então valeu muito, muito, muito a pena. Outra compra que eu fiz foi pra faculdade, foi um ensaio que vai falar, pelo que eu vi aqui, meio que de questões relacionadas ao fim do mundo. É um ensaio então aqui mais filosófico e tal, que eu ainda não li, mas é A Mundo por Vir, vai ser uma das minhas próximas leituras porque eu preciso ler pra faculdade. E aí depois eu falo pra vocês o que eu achei dele. Outra compra, na verdade, eu não fiz esse mês, foi aquela compra que eu fiz no mês passado na Livraria Cultura de livros da editora ID, que estavam em promoção, que um não tinha chegado, e ele chegou agora. E foi A Caminho do Verão, então, que eu paguei também R$7 nele. Os livros da a editora ID, ela já encerrou as atividades dela, então esses livros logo acredito que não serão mais vendidos, porque eles não serão mais editados, publicados, então vão atrás dos livros antes que eles se esgotem. Nesse daqui a gente tem a história de uma adolescente, aliás, os livros da Sarah Dessen são Young Adults, e a protagonista adolescente aqui, ela na verdade teve a adolescência dela, a infância dela meio que perdida, porque ela sempre teve que ter um papel mais maduro, um papel mais responsável por conta da mãe dela. E aí é quando a história toda vai acontecer aqui, vai acontecer no verão. Outra compra que eu fiz foi na Amazon, porque eu quis aproveitar para comprar um livro que estava praticamente pela metade do preço de lançamento dele, que foi O Diário da Princesa, a edição comemorativa de aniversário de lançamento da série. O livro, a capa dele é toda em tecido, ele tá lindo, 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 ele é capa dura, todo ilustrado. A apresentação dele é da Paula Pimenta, então tá aqui a apresentação dela. E aí você tem o livro todo ilustrado por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês alguma ilustração, a maneira de como ele tá aqui. Ficou muito, muito lindo mesmo. Como eu falei, então, eu vi ele pela metade do preço de quando ele começou a ser vendido. Ele estava sendo vendido a R$75. Então eu aproveitei pra comprar, já que tava nesse preço bem mais em conta. E aí eu resolvi levar outros 2 livros juntos pra poder pegar frete grátis. E aí as minhas escolhas foram O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nessa edição da Penguin. Eu já tenho o Retrato de Dorian Gray, mas a edição de bolso da Martine Claret. Já li, tem resenha dele no blog. Não vou falar dele com tantos detalhes, porque afinal eu acho que é um livro bem conhecido, é um clássico afinal. Eu gostei bastante dele quando eu li. É um livro que eu indico bastante pra vocês e que eu preferi comprar nessa outra edição, porque eu gosto bastante também das edições da Penguin. Elas têm bons comentários, boas traduções, então aproveitei também porque ele estava em oferta naquela promoção dos livros da Companhia das Letras com 50% de desconto. Se você não sabe de quais promoções eu estou falando, aproveite para curtir a fanpage do blog, porque eu sempre posto promoção lá. Então, quando acontecem, às vezes, essas promoções malucas, vocês vão ver divulgação por lá, então curtam e acompanhem pra ficar por dentro dessas promoções. E o outro livro que eu comprei foi da Beatrice Small, A Última Herdeira. Esse livro é o 4º de uma série, que é a série Herdeira de Water... qualquer coisa, é o nome do lugar que eu esqueci aqui. Um dos primeiros romances de época que eu li. Acho que uma das minhas séries favoritas de romance de época. 4 livros, eles se passam no século XVI, em meio à corte dos Tudor.
A Rosamund é a protagonista dos 2 primeiros livros, e os 2 últimos, que são Philippa e esse, são protagonizados pelas filhas dela. E é uma série que eu li há muito tempo, mas eu li emprestada. Eu só tinha até então o 3º livro, agora eu tenho o 4º. E eu pretendo comprar, assim que possível, os 2 primeiros livros, que são Rosamund e o Rei e simplesmente Rosamund. E é uma série que eu indico muito pra vocês. Ela é quase nada comentada, e assim que eu tiver os 4 livros eu vou ver se eu faço um vídeo, enfim, falando um pouco melhor da série, mas vale muito a pena conhecer. Outra promoção que eu aproveitei foi no finalzinho de setembro, no Submarino. Na verdade foi um bug que deu no Submarino, eles estavam com uma promoção que era pra comprar 2 livros por R$ 25, e quando você adicionasse 2 livros ao carrinho, a promoção aparecia lá. Só que quando você fazia isso, os livros iam pra preços muito, muito baixos por causa de um bug mesmo. Teve gente que comprou o livro por 40 centavos. Eu também divulguei na fanpage, então quem viu a tempo e conseguiu comprar, aproveitou, porque comprou livros muito em conta mesmo. Ficou acho que só do período que eu divulguei, levou acho que umas 2 horas até não funcionar mais, as pessoas não conseguirem mais comprar. Mas enfim, pra vocês terem uma noção, eu comprei 5 livros por R$ 22, então valeu muito a pena. Um deles foi Cartas de Amor aos Mortos, que eu comprei, na verdade, pra sortear pra vocês. Ele também faz parte do Top Comentarista de novembro. Acessem o blog e participem. A minha outra compra foi O Homem Duplicado, do José Saramago. Paguei acho que R$ 3 nele. Não, R$ 2,40, se eu não me engano. E ele traz aqui a história, então, de um personagem que descobre que foi duplicado. Ele vai assistir um filme e vê a imagem dele no ator. O cara é igualzinho a ele, só que é um livro que não vai falar sobre clonagem nem nada do tipo. Ele vai falar sobre a questão da perda de identidade e tal, enfim. A Saramago não podia deixar passar, não podia perder. Ainda mais porque é uma história que já chamou minha atenção, independentemente de quem a escreveu. Outro livro também que eu comprei, acho que por R$ 3, sei lá, foi Mamãe Walsh, Dicionário da Família Walsh, da Marian Keyes. Esse livro é o, acho que, 6º livro da série da família Walsh. Os livros da família Walsh são Melancia, Férias, Los Angeles, Tem Alguém Aí e Chá de Sumiço, cada um trazendo a história de uma diferente irmã. E nesse aqui não é que a gente tem uma nova história, mas a narrativa é da mãe dessa família, da matriarca da família, e ela vai, enfim, voltar aqui a esse meio familiar, não necessariamente trazendo uma nova história como nos outros livros. Minha outra compra também estava super baratinha, de um livro que eu já queria ler há muito tempo, foi O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. Ele traz a história de um professor que acabou de sair de uma clínica psiquiátrica, só que ele não lembra porque ele foi internado. Ele se lembra que a esposa dele queria ficar um tempo separado dele, mas ele não sabe o que aconteceu. Então agora a história dele voltando a descobrir tudo o que aconteceu e tentando entender a própria vida, o momento dessa vida dele, porque é tudo consequência daquilo de que ele não lembra o que aconteceu. O livro foi adaptado para os cinemas, não assisti ao filme ainda porque eu queria ler o livro primeiro. Mas a última compra dessa do Submarino, tem mais uma compra que eu ainda vou mostrar pra vocês, foi O Perfeito Cavaleiro, da Gillian Quinn, que é o 3º livro da série Os Bridgertons. Esse aqui é meio que uma releitura de A Cinderela. A mocinha da história, ela é filha de um conde, só que ela é filha de uma relação ilegítima, e depois que o pai dela morreu, ela acabou virando criada da madrasta dela. E aí quando ela vai escondida pra um baile de máscaras, ela acaba conhecendo Benedict, da família dos Bridgertons, e a história se dá a partir disso. A última compra que eu fiz no mês foi da Saraiva, que tinham vários, acho que foi no último mês, acho que na última semana agora de outubro, e estavam vários livros em promoção, e eu acabei vendo 2 lançamentos do Grupo Editorial Record que eu tinha ficado muito curiosa pra ler, e eu aproveitei que estavam num preço muito, muito bom. Um deles foi o Diário de uma Vida Perdida na Memória, que estava apenas R$ 10, e é lançamento, eu não podia perder. E eu tinha ficado curiosa assim que eu recebi a news do Grupo Editorial Record, então eu escolhi meu livro de parceria, mas eu acabei pedindo outros. Esse aqui, a protagonista, ela tem Alzheimer, ela foi aconselhada a escrever um diário, então a cada dia ela vai lendo esse diário e sabendo mais da própria vida, enfim, às vezes vendo fatos que ela já não tem mais noção por ela ter Alzheimer. A história parece ser bastante emocionante, bastante surpreendente, e eu não podia deixar passar porque tava R$ 10, gente. O outro livro que eu comprei, que eu também achei que tava bastante barato, principalmente com relação ao preço que ele foi lançado, tava acho que R$ 20, foi Destinado, da Karina Risse, 3º livro da série Perdida, e esse aqui escrito pela visão do Ian, então também não podia deixar passar. Eu adorei
perdida, gostei mais ainda de Encontrada e agora tô bem curiosa pra ler Destinado. Então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, peço desculpas porque eu sei que o vídeo ficou bastante longo, mas eu tinha muita coisa pra mostrar e é isso aí. Beijos a todos e até o próximo vídeo.